Olá pessoal, então agora nós teremos uma aula de História sobre os conteúdos para as atividades propostas para esta quinzena. O primeiro conteúdo trata dos primeiros povos, ou seja, os primeiros povos que povoaram o nosso território do Brasil. Indígenas, os portugueses e africanos. Esses três povos que começaram a dar origem ao nosso Brasil. Vamos entender cada um deles. Indígenas. Há mais de 500 anos, os portugueses encontraram nessa terra diferentes povos que foram chamados de índios, cada qual com seus costumes e língua própria. Eles não consideravam a terra uma propriedade particular. O trabalho era em prol de toda a tribo, não visavam o comércio e o lucro. Suas moradias, chamadas malocas, formavam uma aldeia circular. Então este é um exemplo de como era uma tribo indígena há mais de 500 anos, mas essa foto também é bem atual, com as suas malocas em formato circular. Portugueses, vindo da metrópole, Portugal, utilizavam a colonização como estratégia para explorar as terras no Brasil. Assim, o Brasil colonizado fornecia mercadorias que pudessem enriquecer a metrópole portuguesa. Os índios foram usados como escravos para cortar madeira ao Brasil, pois os portugueses se achavam proprietários das terras e achavam natural essa posse. Depois disso, para os indígenas, a colonização resultou na morte de grande parte de sua população, enfraquecimento de sua cultura e perda de terras. Então os índios tomaram prejuízo em relação à vida dos portugueses. Temos imagens assim representando a chegada dos portugueses ao nosso território, ao Brasil. E a outra imagem que representa o trabalho escravo dos índios, levando a madeira, principalmente o pau-brasil, para os navios portugueses. Africanos. Com o início da produção de cana-de-açúcar nas fazendas, foram trazidos milhões de africanos para serem escravizados, ou seja, forçados a trabalhar nas lavouras por até 12 horas por dia, sem nenhum tipo de direito. E aqui temos uma imagem desses africanos trazidos para trabalhar na produção da cana, que eram forçados a trabalhar até mesmo 12 horas por dia. E assim temos agora início a primeira atividade de história. Então temos que ler primeiramente esse texto, e também quem puder assistir esse vídeo vai contribuir bastante com o conhecimento nosso. Então vou ler para vocês. Compreendendo um pouco mais da história. Primeiros grupos. Há mais de 500 anos, os europeus encontraram nas terras, depois de serem chamadas de Brasil, diferentes povos indígenas, cada qual com costumes e línguas próprias. Os portugueses se consideravam senhores da terra e achavam natural tomar posse dela e de seus habitantes, fazendo-os escravos. A mão de obra indígena foi utilizada para extrair a madeira chamada pau-brasil, cuja tinta era usada para tingir tecidos e de muito valor na Europa. Aos poucos surgiram fazendas de produção de cana-de-açúcar, e a principal mão de obra utilizada era de africanos capturados em suas terras de origem e trazidos para o Brasil como escravo. Então esse texto também se encontra no nosso livro de história, nas páginas 42 e 43. Se alguém tiver um tempinho, pode ir lá reler esse assunto, que é bem interessante. Então vamos lá à questão. Leia atentamente o texto e responda as questões do seu caderno. Então esse texto aqui vai servir de base para nossas respostas. Número 1. Marque X na alternativa correta. A. Indígenas. Então, o que se refere aos indígenas corretamente aqui? Primeira opção. Povos que já se encontravam nas terras que seriam conhecidas como Brasil? Eram os povos trazidos pelos portugueses para servirem de mão de obra escrava nas fazendas de cana-de-açúcar. Então, quem eram os indígenas? Dá pausa no vídeo e escolha uma opção que vai ajudar você a responder. Vamos ver se você marcou certo. Isso. Então olha só aqui. Indígenas. Povo
que já se encontrava nas terras que seriam conhecidas como Brasil. Então essa primeira opção da letra A é para marcar o X. A questão 2, ou letra B, a questão 1 ainda. Portugueses. Quem eram os portugueses? Povo que colonizou e explorou as terras brasileiras? Ou povo que colonizou a Argentina? Então, quem eram os portugueses? Qual opção está mais adequada a responder isso? Vou dar um tempinho para você marcar. Pronto, marcou aí? Então vamos ver? Isso, a primeira opção. Portugueses, povo que colonizou e explorou as terras brasileiras. Então marque X nessa opção aqui na letra B. Questão 2. De acordo com o texto acima, complete. Então vamos ter que reler esse texto, principalmente nesse último parágrafo aqui, para poder responder corretamente a questão 2. Bom, agora que você leu, vamos ver? Nas fazendas de produção de... A principal mão de obra utilizada era de... capturados em suas terras de origem e trazidos para o Brasil como... Então complete aí de acordo com o texto, de acordo com o último parágrafo do texto. A resposta da questão 2 se encontra nessa parte aqui do texto, então basta reler. Vou dar um tempinho para você responder, dá pausa aí no vídeo e daqui a pouco a gente continua. Vamos lá? Nas fazendas de produção de quê? Cana-de-açúcar. A principal mão de obra utilizada era de africanos, capturados em suas terras de origem e trazidos para o Brasil como escravos. Então completa a questão 2 com essas 3 palavras: cana-de-açúcar, africanos e escravos. 3. Encontre no caça-palavra as palavras destacadas abaixo, que estão presentes na cultura brasileira. Então, nesse diagrama aqui, nesse caça-palavras, você vai encontrar essas palavras: atabaque, samba, feijoada e capoeira. Então, vou dar um tempinho para vocês procurarem, dar uma pausa aí no vídeo, e daqui a pouco a gente confere se você achou todas elas. Então, vamos lá. Encontrar a primeira palavra, que é atabaque. Então, atabaque vai estar aqui, tá vendo? Atabaque. A outra palavra, samba, vai estar aqui. A outra, feijoada, está aqui. É a última, capoeira, que está aqui. Então, está aqui as 4 palavras que você achou muito bem. A segunda atividade, pessoal, é uma mistura, uma interdisciplinaridade entre história e língua portuguesa. E o assunto que elas vão se encontrar é este aqui: o encontro consonantal, que eu falei na aula anterior de língua portuguesa, e o dígrafo. Mas primeiro vamos entender o que é um encontro consonantal. O encontro de 2 consoantes. As 2 consoantes são pronunciadas. Então, as 2 consoantes se encontrando na mesma palavra, sendo que as 2 são pronunciadas. Olha o exemplo: índio e gente. Onde está o encontro consonantal? O N e o D, e o N e o T. Então, aí elas são pronunciadas esse encontro consonantal. Dígrafo é o encontro de 2 letras com um único som. Então, 2 letras juntas, formando um único som, formam o dígrafo. E o exemplo: cacique, onde é que está o encontro consonantal aqui? O Q e o U, formam o som de Q, cacique. E chocalho, o xó, som de X, e o lhó, chocalho. Então, vamos lá. Então, esses são os exemplos de dígrafo. Então, a segunda atividade de história para essa quinzena é esta. Pede também para assistir esse vídeo. Quem puder assistir esse vídeo aqui
vai ser bastante enriquecedor, tá? Mas vamos para a atividade. Número 1. Faça a leitura do trecho da música e responda em seu caderno o que se pede. Então, primeiro vamos ler esta música, né? Tupi. Todo mundo tem um pouco de índio dentro de si. Todo mundo fala a língua de índio, tupi-guarani. E o velho cacique já dizia: tem coisas que a gente sabe e não sabe que sabia. O índio andou pelo Brasil, deu nome para tudo que viu. Cachoalho, o chocalho, que o índio viu e vai falar. Jabuticaba, caju, maracujá. Pipoca, mandioca, abacaxi. É tudo tupi, tupi-guarani. Um texto de Hélio Zirquinji. Então, pessoal, olha só. Essa música fala da linguagem indígena. Então, de acordo com ela, vamos responder as atividades aqui colocadas ao lado. Letra A. Escreva uma palavra com encontro consonantal. Então, é procurar no texto ali naquela música uma palavra que tem encontro consonantal. 2. Letra B. Duas palavras estão no trecho da música, são dígrafos. Assinale corretamente. Então, qual é aqui que apresenta dígrafo? Essa opção ou esta opção? Pipoca, cacique ou chocalho, velho? Marque uma dessas opções. Letra C. Escreva o nome do alimento iniciado com a sílaba pi. Então, qual alimento ali no texto que começa com pi? Escreva aqui. Escreva o nome do alimento que termina com xi. Que alimento termina com xi? E a letra E. Desenhe a fruta que aparece e escreva o nome de cada uma. Então, aqui na música aparece o nome de 4 frutas. Então, escrevam aqui o nome delas e façam um desenho dessas frutas. Vou dar um tempinho para você fazer isso. Daqui a pouco a gente confere. Dá pausa aí no vídeo. Bom, então agora vamos tentar conferir o que você fez aí. Letra A. Escreva uma palavra com encontro consonantal. Então essa aqui é quase pessoal, mas tem uma sugestão. Mundo, o N e o D. Um encontro consonantal. Letra B. Duas dessas palavras estão no trecho da música, são dígrafos. Então, qual a opção correta? Onde apresenta 2 dígrafos. Então, se marcou corretamente, se marcou aqui. Chocalho e velho são 2 palavras que têm dígrafo. Letra C. Alimento iniciado com pi. Que alimento é esse que na música começa com pi? Isso, pipoca. Pipoca. Então escrevam nessa linha, letra C, pipoca. E letra D, escreva o nome do alimento que termina com xi. Então já tinha colocado abacaxi. Terminou com xi. E aqui é para desenhar as frutas e escrever o nome delas, né? Quais são as frutas que aparecem nesse trecho musical? Jabuticaba. Então escreva jabuticaba e desenha jabuticaba. Caju. Escreva caju e desenhe o caju. Abacaxi. Escreva abacaxi e desenhe o abacaxi. E maracujá. Escreva o nome maracujá e desenhe o maracujá. A segunda folha da atividade continua a falar sobre a história do Brasil. Então vamos ler aqui um pouco sobre a história do Brasil. A formação cultural do Brasil aparece de forma marcante em algumas cidades. Além de Salvador, a arquitetura de grande parte das cidades mais antigas do Brasil remete ao casario típico de Portugal. Os costumes indígenas estão presentes em muitas formas de viver dos brasileiros, pois para se adaptar ao clima e aproveitar os recursos naturais, os portugueses adotaram alguns hábitos como utilizar canoas para explorar rios, o arco, a flecha e o tacape para caçar e pescar, além de utilizar a rede para dormir e cultivar o consumo de alimentos de culinária indígena. Então esse texto aqui, pessoal, se encontra também no nosso livro de história. E também esse texto que eu acabei de ler aqui faz parte da segunda parte da atividade. Compreendendo o texto. Então vamos ter que entender o que eu acabei de ler para poder responder a essas questões.
Então vamos lá. Então sugiro que, além da minha leitura, faça uma segunda leitura para melhor entendimento seu. Compreendendo o texto. 2. Por que os portugueses aprenderam vários costumes indígenas? Cite 2 desses costumes. Costume que os portugueses aprenderam com os índios. Questão 3. Leia a lista de palavras abaixo e pesquise com a ajuda de sua família a contribuição que cada povo deu para o enriquecimento da cultura brasileira. Depois preencha o quadro com essas palavras. Então as palavras são mandioca, turbante, uso de chapéus, chocalho, peixe, goiabada, frevo, chá de ervas, vatapá, purê de batatas, rede, língua portuguesa e berimbau. Então as palavras têm uma origem. Então a origem indígena, origem africana ou origem portuguesa. Então você vai colocar a origem dessas tradições, dessas culturas, de acordo com quem deu era ao nosso costume brasileiro. Então vou dar um tempinho para vocês pesquisarem e responderem a questão 2 e a 3. Dá uma pausa no vídeo, daqui a pouco a gente continua. Pronto? Então vamos aqui. Por que os portugueses aprenderam vários costumes com os indígenas? Cite 2 desses costumes. Então agora, pessoal, vamos responder. Vale lembrar que está tudo naquele texto anterior. 2. Por que os portugueses aprenderam vários costumes indígenas? Cite 2 desses costumes. Então, eles aprenderam os costumes indígenas para se adaptar ao clima e aproveitar os recursos naturais. E pedi para citar 2 exemplos, mas eu citei vários. Utilizar canoas, o arco, a flecha, tacape e dormir em redes. Então essa seria a resposta da questão 2. Questão 3. Leia a lista de palavras abaixo e pesquisou com seu pai, sua mãe, quem pode ajudar? Então bora ver se a gente encaixou corretamente. Então vamos começar com as palavras de origem indígenas. Tá? Então, um costume que era dos índios foi o cultivo da mandioca. Outro costume que herdamos dos índios foi usar o chocalho. Outro costume indígena que herdamos, dormir em redes, a rede. E outro, peixe, pescar peixe, o hábito de pescar peixe também herdamos do índio. E o outro costume, fazer chá de ervas, também é costume indígena. Agora vamos ver os costumes que herdamos dos africanos. Um deles, usar os turbantes, apesar de ser origem árabe, foram os africanos que trouxeram esse costume para o Brasil, o uso de turbantes. Outro costume africano, a dança do frevo, né? Também uma dança que tem ligação muito com a capoeira, mas também é de origem africana. O vatapá, que o pessoal usa muito quando come acarajé, quando faz as comidas típicas africanas. E o berimbau, um instrumento que o pessoal toca quando está jogando capoeira. E agora os costumes de origem portuguesa. O uso de chapéus é um deles. O outro, a língua portuguesa, né? A gente fala português graças à colonização portuguesa. O purê de batatas, que aprendemos também com eles. A goiabada, também de origem portuguesa. Então, pessoal, por hoje é só, com mais um pensamento em relação à história. Estudar a história é muito mais que interpretar o passado para compreender o presente. É vivenciar cada acontecimento registrado e imortalizado, o rumo da humanidade, através do tempo. Esse pensamento é de André Free. Então, pessoal, vamos estudar a história para poder interpretar, entender o passado e também, com o tempo, saber como foi se dando o rumo da humanidade. Então, até a próxima aula. Obrigado.